Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem informação que move o campo gaúcho. Terminou nesta quarta-feira o período de vazio sanitário após a confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial de Montenegro. Como em 28 dias não foram registrados novos casos de infecção, a região é considerada livre da doença. Para nós é muito importante, né? Significa que então após esses 28 dias de vazio sanitário, esses 28 dias que representam 2 períodos de incubação de 14 dias, nós podemos então, após o trabalho realizado, voltar a nos declarar livre de influenza aviária na avicultura comercial. Importante dizer que o nosso trabalho hoje, nessa quarta-feira, após esses 28 dias, nós encerramos então aí uma série de ações que nos permitem então, inclusive, comunicar à comunidade internacional, aos mercados, a eficiência do nosso trabalho, da nossa ação. Nós realizamos 8 visitas nas propriedades num raio de 3 quilômetros e concluímos já 5 visitas num raio de 10 quilômetros. Lembrando que no raio de 10 quilômetros nós temos 540 propriedades rurais nesse raio de 10 quilômetros do foco. A BPA celebra a declaração feita pelo Brasil à Organização Mundial de Saúde Animal de livre de influenza aviária em aves comerciais. Decorridos 28 dias da data da desinfecção da granja, provando que 2 ciclos do vírus não tem qualquer resquício de vírus na granja e nas propriedades vizinhas, esse relatório está sendo enviado para a Organização Mundial de Saúde Animal hoje e amanhã, provavelmente, ou depois, ele vai ser referendado porque vai ser conferido se foi feito dentro dos protocolos dessa Organização Mundial de Saúde Animal e depois comunicado aos demais países do mundo. Mas o Ministério da Agricultura, junto com o Ministério das Relações Exteriores, já está enviando essas notificações para todo o mundo, para todos os clientes, através das nossas embaixadas, do setor comercial das embaixadas, das adidâncias agrícolas nos países onde a gente tem representação. Esse é um passo muito importante para agilizar a retomada total das exportações. Lembrando que o Brasil ficou com mais de 125 mercados abertos ou com alguma suspensão e teve sim alguns mercados suspensos até agora para todo o Brasil. Esperamos que esses países, como está fazendo a Coreia do Sul, como fez a África do Sul hoje, retomou as exportações do Brasil, excetuado o estado do Rio Grande do Sul, e esperamos que agora a própria África reveja isso e volte também a comprar do Rio Grande do Sul e todo o Brasil possa ser liberado. O Brasil é modelo mundial em logística reversa de embalagens de agrotóxicos. O relatório do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, o INPEV, revelou que o país superou em quase 30% a meta de destinação dessas embalagens. Para saber um pouco mais sobre isso e o que é feito então com todo esse conteúdo que é recolhido, eu converso agora com o Marcelo Okamura, que é diretor-presidente do INPEV. Tudo bem, Okamura? Tudo bem, Thaís. É um prazer falar contigo e com toda a audiência da Agrocultura RS. Bom, queria começar então perguntando do início, né? Como é que começou essa iniciativa que traz o Brasil hoje numa liderança mundial de logística reversa de embalagens de agrotóxicos? Até porque o Brasil é um grande player no agronegócio mundial. Isso mesmo. Essa demanda, essa necessidade que tinham os produtores de terem um sistema de logística reversa de embalagens já vem de décadas, né? Para você ter uma ideia, o nosso sistema, ele nasceu em 2001, né? E já tinha algumas iniciativas da indústria, de cooperativas, de associações de distribuidores já tentando fazer essa logística reversa. Então, com a criação do INPEV em 2001, começou um sistema de logística reversa que foi liderado pela indústria de defensivos agrícolas para que houvesse primeiro, um cumprimento da lei, né, que a lei determina que as embalagens de defensivos agrícolas elas têm que ter uma logística reversa e também para atender essa necessidade da sociedade, dos produtores, né, do que fazer com todo aquele lixo. Então, começamos em 2002 essa logística reversa. No primeiro ano, nós tivemos aí menos de 4.000 toneladas de embalagens, que não é uma quantidade pequena, né? E fomos avançando até chegarmos no ano passado com 68.500 toneladas de embalagens de defensivos agrícolas que foram corretamente
destinadas, né, ou para reciclagem ou para a incineração. Pois é, esse volume todo tem uma dimensão que às vezes as pessoas não têm muita ideia do que significa, o número de caminhões envolvidos nisso e o quanto eles percorrem ao longo de um ano para chegar nesse total. É isso mesmo, isso dá a dimensão, Thaís, da grandiosidade da agricultura brasileira. A agricultura brasileira continua crescendo de forma bastante importante, né? E com isso, o uso de tecnologias são necessárias para a produção. Porque num país tropical para fazer agricultura, nós temos dificuldades de pragas, doenças, plantas daninhas, que tem que ser combatida para que você possa ter altos níveis de produtividade. E a produtividade agrícola, ela é fundamental para quê? Quanto mais você tem a produção por área, menos você requer de área para ter a mesma produção e deixar de explorar os ecossistemas, né? Deixará de explorar o cerrado, a Mata Atlântica, mesmo o bioma amazônico, né? Então, a produtividade é fundamental para que a gente tenha sucesso na agricultura. E para que a gente tenha sucesso na agricultura, é necessária a utilização de defensivos agrícolas. E esses defensivos agrícolas, essas quantidades que eu falo para você, elas traduzem essa grandiosidade da agricultura brasileira, né? Bom, e para a gente ter uma ideia, desde 2001, quando começou o projeto, como é que foi a capacitação do produtor? Porque para isso funcionar, o produtor tem que estar bem consciente da participação dele no processo todo, né, Marcelo? É isso mesmo. Esse sistema ele só é virtuoso porque todos os elos da cadeia agrícola eles são performantes, eles fazem a sua parte. A lei determina que os agricultores eles têm que, após fazer a utilização dos defensivos agrícolas, as embalagens rígidas elas têm que ser tríplice lavadas e devolvidas numa das unidades de recebimento, que são colocadas à disposição dos agricultores pelos distribuidores, pelas cooperativas, pelas revendas, né? E a indústria tem um papel de fazer a logística reversa, de fazer todo o transporte desse material e a destinação ambientalmente correta, né? Ou seja, pegar os materiais que podem ser reciclados, mandar para reciclagem, os que não podem ser reciclados, mandar para fazer a incineração controlada, né? E assim, e os órgãos públicos também, eles têm um papel fundamental, né, em toda essa dinâmica, porque primeiro nós temos uma legislação que é uma legislação absolutamente moderna, uma legislação que ela é adequada à produtividade agrícola aqui no Brasil, e nós temos órgãos de fiscalização muito eficientes. Então, a legislação existindo, os órgãos ambientais funcionando, o produtor fazendo sua parte, o distribuidor fazendo sua parte e a indústria fazendo a logística, é um sistema que funciona bem e é exemplo para o mundo todo. Não tem um país de agricultura mais desenvolvida ou um país de economia mais desenvolvida que o Brasil que tenha esses índices de recebimento e de reciclagem de materiais como nós temos aqui no Brasil. Bom, e esse tema está profundamente ligado à sustentabilidade, algo que não paramos de falar, ainda mais aqui no Brasil, em ano de COP30. Como é que esse tipo de abordagem de sustentabilidade também contribui para uma mudança de visão da população em geral sobre o setor? Esse sistema ele é ambientalmente muito positivo. Por quê? Porque quando nós retiramos o lixo que está no campo e transformamos esse lixo em materiais, em matéria-prima para outras cadeias de produção, você está fazendo o quê? Você está deixando de ter o lixo, você está gerando riqueza, né? E você está favorecendo o meio ambiente. Para que você tenha uma ideia, Thaís, uma embalagem que nós produzimos de 20 litros, produzida a partir da resina pós-consumo de uma embalagem que foi de defensivo agrícola, nós deixamos de emitir na atmosfera 1,49 quilos de CO2 na atmosfera. Então, durante todo esse tempo, nós já recolhemos mais de 800 mil toneladas de embalagens de defensivos agrícolas no país. Com esse montante, nós deixamos de emitir mais de 1 milhão e 50 mil toneladas de CO2 na atmosfera.
Isso é correspondente a mais de 7,5 milhões de árvores que deveriam ser plantadas para que pudesse capturar esse CO2 que seria emitido se nós não tivéssemos feito a reciclagem. Então, do ponto de vista ambiental, a reciclagem ela é amplamente positiva, né? Porque ela utiliza materiais, deixa de consumir materiais da natureza, como o petróleo, né? Sim. Quando você faz a reciclagem, você reduz o consumo de água para produzir as novas embalagens. Para você ter uma ideia, cada 1.000 embalagens que nós produzimos, nós economizamos 45 mil litros de água se nós fôssemos fazer a mesma embalagem com uma resina virgem. E nós reduzimos também o consumo de energia elétrica, que é muito importante. Então, do ponto de vista ambiental, ele é amplamente favorável. Do ponto de vista social, você imagina que num país de condições eh, continentais como nós temos no Brasil, nós geramos emprego e renda em todas as unidades da federação. Por quê? Porque todas as unidades da federação têm agricultura e todas as unidades da federação têm unidades de recebimento de embalagens de defensivos agrícolas também, né? Então, é um sistema virtuoso, é um sistema que funciona bem porque o agricultor faz bem sua parte, porque o distribuidor faz bem sua parte, a indústria cumpre com as suas obrigações os órgãos públicos também fazem bem a parte de fiscalização, que são fundamentais para que o programa seja cumprido. Pois é, e eu queria falar um pouco sobre o que sai depois dessa reciclagem, né? Que tipo de produto é possível? Hoje, o que que nós recebemos nas unidades de recebimento de embalagem? Recebemos papelão, que são as caixas, né? Que nós reciclamos 100% desse papelão. Nós reciclamos 100% das embalagens plásticas rígidas. Então, aqui no Brasil, não se queima mais uma bombona, não se queima mais 1 litro de embalagem plástica, não é mandado mais para incineração. 100% do plástico que nós recebemos, nós reciclamos hoje no Brasil, né? A única coisa que nós ainda não reciclamos aqui no Brasil são as embalagens flexíveis, que são aquelas embalagens, aqueles saquinhos ou de plástico, ou Sim. saquinhos multifoliados, que servem para embalagens de formulações sólidas, como os WGs, como os pós molháveis, pós solúveis e tudo mais. Mas nós já temos um projeto junto com um grande distribuidor, um reciclador que nós temos aqui no Brasil, parceiro, que nós vamos reciclar 100% dessas embalagens flexíveis também. Quando nós terminarmos esse projeto em 2027 ou começo de 2028, nós vamos ter mais de 97% de todo o material que nós recebemos sendo reciclado e não incinerado. Vamos ter 2, 3% que sempre tem algum material que nós vamos precisar incinerar. Mas a grande maioria desses materiais vão ser reciclados. E a reciclagem é um processo virtuoso de aproveitamento de materiais. E essas mudanças que você aponta, que logo logo vão conseguir reciclar também essa embalagem que ainda não é reciclada, mostram uma evolução da tecnologia também nesse aspecto, né, Okamura? Isso mesmo, isso mesmo. Porque há alguns anos atrás era difícil até imaginar como seria feita essa reciclagem. Então, hoje já tem uma tecnologia desenvolvida, já tem equipamentos desenvolvidos, e aqui no Brasil nós já temos um reciclador que já está se preparando para fazer a reciclagem desse material. E todo esse material, o que que nós fazemos com esse material? Por exemplo, as resinas plásticas, todas as embalagens plásticas. Nós temos 38 artefatos que nós homologamos para serem produzidos a partir dessa resina pós-consumo. Esses 38 materiais, que são ou em próprias embalagens para a indústria de defensivo agrícola, ou materiais como tubos flexíveis, conduítes para fios, tubos de esgotos, tubos de drenagens, caixas de bateria, enfim, tem uma série de produtos para a indústria de construção civil e também para a indústria automotiva. Então, muitas das coisas que são produzidas, nós controlamos a qualidade da resina que é mandada para esses transformadores, para esses recicladores, e controlamos também a qualidade do material que é feito, os produtos que são feitos,
né? Então, um material que tem um controle 100% que nós certificamos a qualidade dele. Uma curiosidade, a gente tem o Brasil, um país de dimensões continentais, mas o sistema está presente em cada estado. Como é que você faz essa engenharia da logística para todo mundo se conectar? Esse é um dos grandes desafios da logística reversa, viu, Thaís? Porque a, a, a- as áreas de produção do Brasil, né, as fronteiras agrícolas do Brasil estão se expandindo para as regiões cada vez mais longe dos centros de produção de produtos agroquímicos, né? Hoje fala muito em agricultura no Pará, em Rondônia, norte de Mato Grosso, no oeste da Bahia, Tocantins, Piauí, além do Rio Grande do Sul, dos estados aí do sul, né, também que produzem muito. Então, nossa logística ela tem que ser muito performante, porque nós temos que receber todas essas embalagens de todos os lugares que produzem. E para fazer isso de uma forma eficiente, nós temos uma rede de capilaridade do sistema. Nós temos unidades de recebimento, que são os postos de recebimento, que no Rio Grande do Sul nós temos 38 postos de recebimento. Nós temos centrais de recebimento, que no Rio Grande do Sul nós temos 10 centrais de recebimento, e no Brasil todo nós temos mais de 420 unidades de recebimento espalhadas por todo o Brasil. Então, onde tem agricultura, tem unidades de recebimento. Você diz assim, a logística reversa, se o produtor, quando ele recebe na sua propriedade, ou que ele vai a uma revenda e compra os produtos, quando ele compra o produto na nota fiscal de compra, ele recebe um endereço onde ele pode devolver essa embalagem, que seja ou na venda ou em algum lugar conveniente para ele. E além disso, nós temos também no Brasil todo mais de 4.500 recebimentos itinerantes. Que são recebimentos itinerantes? São recebimentos que são feitos mais próximos aos produtores. Aí no Rio Grande do Sul, nós temos uma região que é uma área de pequenos produtores, por exemplo, na região de produção de fumo, no centro do estado, na região aí perto de Santa Cruz do Sul, né? Onde nós temos quase 2.000 recebimentos itinerantes feitos pelas associações dos produtores de fumo, que são pequenos produtores. Então, toda essa capilaridade, toda essa rede de recebimento de embalagens faz com que nós possamos receber mais de 95% de todas as embalagens que são utilizadas de defensivos agrícolas no Brasil hoje. Que legal, eu gosto sempre de fazer entrevistas que tragam bons exemplos e boas notícias, porque de más notícias as pessoas já estão um pouco cansadas. Obrigada, Marcelo Okamura, pela sua participação e que esse modelo, aliás, antes de te dar tchau, esse modelo brasileiro já é inspiração para outros países? Alguém já copiou o que se faz por aqui? Esse modelo é um modelo que é realmente virtuoso. Na América Latina, nós tivemos uma reunião recente na América Latina e os países da América Latina estão utilizando esse modelo brasileiro como exemplo para que eles possam crescer nessa logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas também, né? Então, nós somos exemplo não só na América Latina, mas para o mundo todo. Hoje, o Brasil é citado globalmente como uma referência na logística reversa de embalagens de defensivos agrícolas. Muito bem, agora sim, então, agradeço Marcelo Okamura, diretor-presidente do INPEV. Obrigada pela participação aqui no programa. Eu que lhe agradeço, Thaís. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo, em seguidinha a gente volta. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui.
Terminou hoje a 20ª Jornada Nespro e Congresso Internacional de Criadores. Durante 2 dias, Porto Alegre foi a capital da pecuária na América Latina, reunindo criadores e especialistas. O evento no Barra Shopping Sul encerrou com grande expectativa para a próxima edição. Entre os temas que foram apresentados, a mudança climática esteve presente em várias palestras. O palestrante que veio da Austrália disse que o Rio Grande do Sul vem passando na Austrália já é rotina. E ele explicou como o país tem trabalhado para adequar a pecuária e minimizar riscos climáticos. E nós mostramos com alguns trabalhos recentes que a gente consegue identificar precocemente esses animais melhor adaptados através da capacidade do animal de reciclar nitrogênio e ao invés de perder o nitrogênio na urina, ele consegue mandar isso de volta no rumen e fazer proteína. E com isso ele mantém uma maior produtividade e ele tem uma resposta melhor à suplementação. Foram mais de 600 participantes vindo de 120 localidades diferentes do estado, do restante do Brasil e também do exterior. Auditório lotado, participantes satisfeitos e uma sensação depois de tantos depoimentos. O que todos falam é que nós somos um gigante adormecido. A gente tem aqui muito já para desenvolver. O que falta é desenvolver, a gente identificar quais são as nossas fortalezas e potencializar tudo isso que a gente já tem. Quarta-feira é dia de derrubarmos os mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Oi, Thaís! Eu também estou aqui na 20ª Jornada Nespro e no Encontro de Criadores para prestigiar esses 2 grandes eventos que se uniram esse ano. E assim como eu venho acompanhando a Jornada Nespro, também vi aqui várias palestras de profissionais que estão sempre contribuindo com a nossa pecuária. E eu acho muito importante um evento desse porte, dessa magnitude, como está sendo esse evento aqui, porque abrange vários temas, do campo à mesa, como mesmo diz aqui o título. E uma das coisas mais interessantes que eu particularmente achei foi na palestra da Lígia Pimentel, ela trazendo também aí uma pincelada da questão da nutrição e da importância da carne para a nossa saúde. Algo que a gente sempre comenta aqui sobre o livro A Carne Nossa de Cada Dia. E teve também uma palestra importante e especificamente falando sobre isso, do médico Fernando Bastos, que também tocou nesse assunto. Na palestra dele apareceu ali um infográfico do livro, então nós estamos bem conectados aqui, tanto com o pessoal da jornada, com o pessoal do Desenvolve Pecuária, e Porto Alegre está recebendo aí esses eventos maravilhosos e a nossa pecuária está sempre em evolução. Tchau, Thaís! E no Fala Professor, nosso produtor Giovanni de Oliveira foi descobrir como a questão dos animais silvestres é abordada na Faculdade de Medicina Veterinária da UBRA. Tudo bem, Giovanni? Olá, Thaís. Então, no Fala Professor, a gente já falou muito sobre os pets tradicionais, falamos principalmente sobre animais de criação, mas a gente ainda não conversou sobre animais silvestres. E o cuidado com os animais silvestres tem 2 cadeiras aqui na Faculdade de Medicina Veterinária da UBRA, e as 2 ministradas pelo professor Elisandro Santos, que vai nos contar, professor, como é feito, então, como é ensinado para os alunos de veterinária da UBRA esse cuidado com os animais silvestres, professor? Bom, dentro da matriz curricular nós temos 2 disciplinas, né? Uma que é obrigatória, que é de manejo de animais silvestres, ela tem um enfoque voltado aos aspectos legais, tendo em vista que a manutenção de animais silvestres em cativeiro requer autorização, e, sob o ponto de vista de cuidados necessariamente relacionados à nutrição, ao ambiente que esses animais devem viver, ou mesmo às orientações que muitas vezes os profissionais precisam passar aos tutores que mantêm esses animais em ambiente domiciliar, né? Então, o enfoque da disciplina de manejo é voltada para esse contexto e de medicina exatamente para diagnóstico e tratamento de doenças nesses animais. O senhor falou das pessoas que mantêm esses animais, né? O senhor falava, a segunda cadeira é sobre pets não convencionais? Isso, na realidade é um termo que acaba englobando tanto animais silvestres mantidos como pet, quanto animais domésticos que são mantidos de forma como animal de estimação, né? Como por exemplo coelhos, porquinho da Índia, calopsita, dentre outros animais que são considerados domésticos, não são necessariamente silvestres, mas o veterinário que começa a atender esses animais atende tanto silvestres como os pets não convencionais.
E entre os animais silvestres, quais animais acabam então também virando esses pets não convencionais? Bom, hoje no Brasil nós temos, né, criadouros comerciais de jiboia, por exemplo, de alguns répteis, como por exemplo tartarugas, né, os cágados de água doce, jabutis também, ou mesmo primatas também, somente o sagui, é um animal que tem sido criado como animal de estimação. Né? Papagaios e araras também entram nesse rol de espécies diferentes. Né? E aqui na Faculdade de Medicina Veterinária da UBRA, o estudante aprende então também a cuidar desses animais. Exatamente. Então nós temos aulas teóricas que dão suporte para o aluno ter embasamento e temos aulas práticas também voltadas a esse universo. Como é que são as aulas práticas, professor? O hospital chega a receber pacientes dessas espécies? Vocês vão a campos ou outros lugares? Como é que funciona essa aula? Tem os dois enfoques, né? Nós temos o enfoque de animais de estimação, que são trazidos pelos tutores aqui para as aulas práticas, né? Então os alunos têm essa vivência sob supervisão do atendimento desses animais, e ocasionalmente nós fazemos também saídas de campo, onde nós visitamos zoológicos, criadouros, exatamente para dar uma ideia de como que o veterinário nesses locais, nesse tipo de contexto, atende também. Perfeito, professor. Muito obrigado. Thaís, o Fala de Professor dessa semana fica por aqui. Até a semana que vem. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com outras informações para você. Até lá!